Viramos o mês, estamos chegando no segundo mês do ano de 2026. Quantas novidades ainda vem por aí, não é mesmo? E você que conseguiu vencer o plano de leitura bíblico, conseguiu ler, meditar, não somente individualmente, mas também junto aos seus filhos, parabéns! Se você não conseguiu, persevere, nós estamos aqui para te ajudar. Não desista, não esmoreça, continue no dia de hoje, pegue o dia de hoje, estude, medite e comece então o seu plano de leitura bíblico anual. Amém? Vamos juntos! Hoje nós selecionamos uma palavra maravilhosa, uma das minhas favoritas da Bíblia. Não tem como escolher uma só, né? Mas é uma das minhas favoritas. Vamos ao Novo Testamento. Romanos 12, de 1 a 8. Primeiramente, vamos orar? Pai Santo, nós te adoramos e te agradecemos muito por esses momentos de estudo na Tua Palavra para podermos ensinar os nossos filhos. Pedimos perdão pelos nossos pecados como pais, nossas negligências, nossos erros e falhas. E liberamos perdão a todos aqueles que nos ofendem, Pai. Clamamos pela Tua presença nesse momento de estudo, de aprendizado, para podermos ensinar os nossos filhos a Tua Palavra. Enche-nos do Teu Espírito Santo e discernimento, capacita-nos a ensinar o amor à Bíblia aos nossos filhos, através desses vídeos. E que todos os que estão assistindo, Pai, sejam profundamente abençoados, ricamente cheios de unção. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Bora? O que será que a gente vai ver ao longo dessa semana nas Escrituras, através desse nosso plano de leitura bíblico adaptado para as crianças? O que será que o Espírito Santo nos reserva? Vamos ver? Primeiramente, vamos falar sobre o Novo Testamento. Na segunda-feira, dia 2 de fevereiro, Romanos 12, de 1 a 8, consagração da vida e uso dos dons no corpo de Cristo. Maravilhosa essa palavra, é essa que nós vamos meditar hoje aqui juntos, hein? Terça-feira, dia 3 de fevereiro, Romanos 14, de 1 a 8, lidando com os fracos na fé. Na quarta-feira, dia 4 de fevereiro, Romanos 16, de 1 a 20, recomendação, saudação e votos. Na quinta-feira, dia 5 de fevereiro, Marcos capítulo 1, de 1 a 8, já mudamos o livro, vamos transicionar para o outro evangelho, Marcos capítulo 1, verso de 1 a 8, pregação de João Batista. Sexta-feira, dia 6 de fevereiro, Marcos 2, de 1 a 12, Jesus cura o paralítico que desce pelo telhado. E sábado, dia 7 de fevereiro, Marcos 4, de 1 a 20, parábola do semeador. Vou precisar colocar o óculos lá. Vamos ao Antigo Testamento? Domingo, dia 1º de fevereiro, Êxodo 1, de 1 a 14, o rei que não conheceu a José. Segunda, dia 2 de fevereiro, Êxodo 2, de 1 a 10, o nascimento de Moisés. Terça-feira, 3 de fevereiro, Êxodo 3, Deus fala com Moisés na sarça ardente. Quarta, 4 de fevereiro, Êxodo 4, de 1 a 17, milagres de Deus através de Moisés. Quinta, dia 5, Êxodo 6, de 1 a 13, Deus promete libertar o povo hebreu. Sexta, 6 de fevereiro, Êxodo 8, de 1 a 15, segunda praga, as rãs. E sábado, 7 de fevereiro, Êxodo 9, de 1 a 12, a quinta praga, a peste dos animais. Se nós formos olhar para essa panorâmica, nós podemos ver que o que nós vamos estudar ao longo dessa semana, no Novo Testamento, tema geral, até o meio da semana, quarta-feira, o apóstolo Paulo vai abordando temas sobre a aplicação prática da justificação pela fé em nossas vidas. Já a partir da quinta-feira, nós iniciamos um novo livro, um novo evangelho, o Evangelho de Marcos. Se tivermos um tempinho, vale muito a pena nos empenharmos um pouquinho mais para estudarmos, nos debruçarmos sobre ele, porque é sempre muito bom fazermos uma breve introdução a respeito de novos livros para as nossas crianças. Então eu vou te dar uma dica aqui, não vou mastigar para você, tá? Eu não vou trazer para você exatamente os conteúdos, isso você precisa estudar, precisa pesquisar, mas é muito bom que na sua introdução tenha isso tudo aqui, ó. Primeiro, uma contextualização. Você conta para o seu filho o local onde foi escrito, a data, quem são os principais personagens, quem foi que escreveu, e depois você contextualiza o problema central, a razão pela qual esse evangelho foi escrito, a palavra foi escrita. É muito importante dar essa panorâmica geral para os seus filhos a cada troca de livro. Isso é muito bom. Certamente esse resumo vai deixar seus filhos com uma expectativa do que está por vir, ansiosos, curiosos para saber o que será que virá. Já olhando para o
Antigo Testamento, por essa panorâmica, nós podemos ver a providência divina, mais uma vez, dando continuidade, a provisão divina transformando o sofrimento em salvação e libertação. Glória a Deus. Antigo Testamento para a semana. Êxodo. O Êxodo que nós vamos ver ao longo dessa semana vai do capítulo 1 ao capítulo 9 e narra a opressão de Israel no Egito, o chamado de Moisés e as primeiras 7 pragas, demonstrando a soberania de Deus sobre o faraó, demonstrando que o Senhor endurece o coração daqueles que Ele quer. O tema central é a libertação de um povo escravizado para adorar a Deus, demonstrando claramente o poder de Deus contra a idolatria e a teimosia humana. São temas muito bons para abordarmos com os nossos filhos a respeito da obediência que eles precisam aprender desde a mais tenra infância. Vamos então à leitura integral de Romanos capítulo 12, de 1 a 8? Romanos capítulo 12, de 1 a 8. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo além do que convém, antes pense com moderação, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como em um corpo temos muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma operação, assim nós, que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. De modo que, tendo diferentes dons segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé, se é ministério, seja em ministrar, se é ensinar, haja dedicação ao ensino, ou o que exorta, use esse dom em exortar, o que reparte, faça-o com liberalidade, o que preside, com cuidado, o que exercita a misericórdia, com alegria. Que maravilhosa palavra! O que nós podemos falar aqui para os nossos filhos, para ajudá-los a entender melhor essa palavra e para semear no coração deles virtudes em Cristo, semear frutos, semear bons hábitos através da palavra. Existem uma infinidade de coisas que a gente pode falar em cada versículo, mesmo tendo lido ele diversas vezes na vida, ele sempre vai tocar o nosso coração de uma forma diferenciada. Busque do Espírito Santo aquilo que é melhor para ser falado a respeito dessa palavra para os seus filhos. O foco central dessa palavra é a consagração total da vida a Deus. O culto racional. O culto racional é aquele que pensa, raciocina, aquele que não é mera emoção, aquele que não é mero momento, mas é racional. Ele pensa, ele medita, ele conhece, ele entende para então ser efetivo e constante. Não apenas naquele momento, no calor da emoção, mas sim constante. Um culto, uma adoração que realmente prestamos de coração, com sinceridade, com constância, um compromisso, um comprometimento com o Senhor. Então aqui vão alguns pontos fundamentais desse texto. A base é o sacrifício vivo e o culto racional. Paulo inicia baseando-se nas misericórdias de Deus, descritas no capítulo 1 a 11. A obediência não gera a salvação, ela é a resposta à salvação, justificação pela graça. Ao contrário daqueles sacrifícios antigos do Antigo Testamento, sacrifícios de animais, o cristão oferece diariamente o seu próprio corpo como adoração contínua. É preciso que os nossos filhos entendam que a adoração a Deus não pode ser circunstancial, não pode ser somente quando eu estou me sentindo bem ou quando eu estou recebendo bênçãos, mas sim constante em todos os momentos da nossa vida. A adoração não é apenas um ritual, não é apenas a ida ao culto, mas sim uma aplicação lógica. Nós pensamos naquilo que aprendemos de Deus na palavra, então nós temos a fé nas promessas de Deus, fé nas escrituras, fé no plano de salvação, fé em tudo que Deus tem para nós, porque nós conhecemos as escrituras. Primeiro nós conhecemos, estudamos, lemos, meditamos, refletimos, para depois então dizer, eu vou responder a tudo isso que eu estou aprendendo com fé, e eu vou adorar o Senhor com sinceridade. Amém?
Esses filhos precisam ter um culto racional. Precisam aprender a renovar a mente na palavra diariamente. É por isso que nós lutamos tanto para deixar um plano de leitura bíblico anual adaptado para as crianças, para favorecer que as famílias possam perseverar em renovar a mente dos seus filhos, renovar a sua própria mente como pai, como mãe, para que os seus filhos possam, no seu exemplo, no teu testemunho, também renovarem-se na palavra. Não se conformar. O cristão não pode se amoldar aos padrões e influências desse mundo. Podemos ensinar aqui aos nossos filhos. Nós podemos imitar os amiguinhos da escola, ou mesmo os professores da escola. Podemos imitar os primos, parentes, priminhos, aqueles coleguinhas que brincam no condomínio. É esse o padrão que nós precisamos seguir? Nossos filhos precisam ser treinados nisso, porque o ser humano é altamente influenciável. Por isso nós precisamos viver em comunhão, precisamos viver uns com os outros, nós somos altamente influenciáveis. Nossos filhos precisam entender que o padrão, o único padrão que é verdade absoluta, o único padrão que eles realmente devem imitar é nosso Senhor Jesus Cristo. Ele sim deve ser imitado. Ou mesmo o pai e a mãe, quando estão na palavra de Deus. Existem pais e mães que infelizmente não estão na palavra, mas aqui a gente está ministrando pais e mães que amam ao Senhor Jesus e que desejam educar os seus filhos para os céus, apontar as suas flechas para o céu. Então, precisamos ensinar os nossos filhos qual é o padrão que é verdade absoluta, qual é o padrão de vida que nós podemos imitar nas Escrituras Sagradas. Esse sim é digno de toda honra, de todo louvor, nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Transformação da mente. Esses versos também estão falando sobre a transformação da nossa mente. Que transformação é essa? É uma mudança que ocorre internamente, de dentro para fora, para a renovação do pensamento, para entender e provar a vontade de Deus, que é boa, agradável, perfeita. Nós precisamos meditar na palavra e ela vai renovar a nossa mente. Ela vai trazer à nossa mente o padrão perfeito, que é verdade absoluta, que é a vontade soberana de Deus. O padrão perfeito, que é o próprio Senhor Jesus Cristo, que é o verbo que se fez carne. Então nós precisamos ensinar os nossos filhos. Eles precisam transformar a mente deles, conforme aquilo que o Espírito Santo inspirou homens para escrever nas Escrituras. Outro ponto importante, no verso 3 a 5, fala a respeito da humildade. Então nós precisamos ensinar os nossos filhos a serem humildes, a serem mansos, né? Muitas vezes há uma certa vaidade, um certo orgulho que nós vemos nascendo naturalmente no coração dos nossos filhos. Por quê? Porque somos seres humanos, porque a criança é também uma pessoa, é também um ser humano, sujeita às mesmas emoções, sentimentos, as mesmas vontades e desejos. Então nós precisamos ensinar os nossos filhos a direcionar a sua vontade para ser agradável como a de Deus, agradável a Deus, para ser em conformidade com a palavra. Então quando os nossos filhos estão muito vaidosos, muito orgulhosos, começam a demonstrar pequenos traços que nós, pais, devemos estar atentos para perceber. Quando eles começam a demonstrar esses traços, nós precisamos demonstrar na palavra, por exemplo, nesse versículo, mas tem muitos outros que falam a respeito da humildade, da mansidão e da unidade do corpo. A humildade é um fruto do Espírito. O fruto é o amor, é o fruto. Porém, ele tem, eu costumo dizer, como na tangerina, como na mexerica, né, aqui em casa, tem vários gominhos. A humildade é um dos gominhos do fruto do Espírito, que todos nós precisamos ajudar os nossos filhos a desenvolverem. Quem desenvolve esse fruto é o Espírito Santo de Deus. Mas nós precisamos ensinar os nossos filhos a serem cheios do Espírito Santo de Deus e a desejarem desenvolver esse fruto em si próprios. Esse é um dos pontos do culto racional. Nós precisamos pensar qual é o fruto do Espírito, quais são esses gominhos do fruto. O que será que Deus quer que nós tenhamos nas nossas atitudes, na nossa prática de vida, seja na escola, seja no trabalho, seja em casa ou entre os nossos familiares. Nós precisamos demonstrar esse fruto. É um fruto fundamental que está sendo ensinado aqui pelo apóstolo Paulo. Então, versos de 3 a 5 falam a respeito disso, para que nós possamos ministrar os nossos filhos e ensiná-los a conseguir serem humildes. Em nome de Jesus. Nossos filhos também precisam aprender
que não conseguem sozinhos aprender a humildade, aprender a praticar a humildade, mas que são totalmente dependentes da graça de Deus, dependentes do Espírito Santo de Deus. Nenhum de nós consegue sozinho, porque temos um corpo, ainda está na carne, ainda não somos totalmente espírito, não temos um corpo glorificado. Portanto, nós somos dependentes da graça, da misericórdia do Senhor e do Espírito Santo. Precisamos estar cheios do Espírito Santo. Como é que a gente se enche do Espírito Santo? Precisamos ensinar para eles, meditando na palavra, lendo na palavra diariamente, orando, pedindo ao Senhor que abra os nossos olhos espirituais, pedindo ao Senhor que nos ajude na formação desses novos gominhos do fruto, desses novos hábitos, dessas novas ideias que vão surgindo por meio das Escrituras. Então é importante que os nossos filhos saibam que eles são dependentes do Espírito Santo para conseguir a humildade. Eles não podem se sentir superiores àquele amiguinho da escola, eles não podem se sentir superiores. Eles precisam ser humildes, sentindo-se iguais. Perante o Senhor Jesus Cristo, nós somos irmãos em Cristo, somos filhos, somos servos. Todos nós devemos servir como o Senhor Jesus serviu. Todos nós devemos lavar os pés uns dos outros como Jesus lavou. Todos nós devemos amar ao próximo como amamos a nós mesmos. E isso já é um sentimento de igualdade, um sentimento de humildade que Cristo está ensinando na palavra. Então precisamos transmitir isso aos nossos filhos, para a glória de Deus. Amém? Precisamos também pensar se muitas vezes como é que nós lidamos com os nossos filhos. Será que nós mesmos não estamos incitando neles alguma sensação de superioridade? Vamos lá, basta pensar se quando o seu filho faz alguma coisa errada e é chamado a atenção, como é que você age? Da mesma forma que você age quando também uma outra criança, do vizinho, do irmão ou de um familiar, um sobrinho, quando ele age de uma forma errada, o tratamento é o mesmo? Ou será que o seu filho pensa, poxa, meu pai me protege, meu pai me defende mesmo se eu fizer errado? Isso não é bíblico. Nós precisamos ter atenção na forma como nós lidamos com os nossos filhos, com os amigos deles, com os parentes, os familiares. É muito importante essa postura, essa conduta de igualdade, porque aí nós estaremos demonstrando que ele não é superior a nenhuma outra criança. Ele não é superior ao primo, ao coleguinha de escola, ao amiguinho. Ele é igual. Ele deve se sentir humilde. Muitas vezes até mesmo a nossa postura nós precisamos estar reavaliando. É isso que o Espírito Santo aqui está nos chamando, a reavaliar. É isso que a Escritura nos chama a fazer sempre, a reavaliar a nossa própria conduta. Será que nós temos tido alguma conduta em algum momento que pode fazer com que o meu filho se sinta superior a outras crianças? Essa autoanálise e avaliação de si próprio é fundamental. Deixe que o Espírito Santo conduza esse processo. Outro ponto importante: unidade na diversidade. Assim como um corpo físico tem muitos membros com funções diferentes, a igreja é um organismo vivo, onde todos estão unidos em Cristo. Não podemos nos sentir melhores do que um ou do que outro. Qual é a sua postura, a sua conduta dentro da igreja, diante dos seus filhos, perante os seus filhos? Eles ouvem vocês, como pai e mãe, conversando, falando mal de algum irmão? Eles ouvem vocês denegrindo a imagem desse irmão, ou mesmo comentando sobre detalhes de outros irmãos como se fossem superiores e aqueles irmãos inferiores? Isso é uma conduta que também pode atrapalhar no processo do seu filho compreender a palavra. É necessário que eles não somente ouçam a palavra, mas que eles vejam os pais praticando a palavra que eles estão aprendendo. Eles precisam ver que a palavra realmente é uma verdade praticada pelos seus pais, no ambiente onde eles convivem, para terem fé. Nunca fale dos seus pastores, nunca fale dos seus irmãos perto dos seus filhos, nunca fale mal, nunca fale de uma forma duvidosa, mas sempre olhe para os seus irmãos, para o seu pastor, com um olhar terno, de amor, né? Demonstre aos seus filhos que você ama, independente dos defeitos que aquele irmão tenha. É importante nós superarmos as diferenças e nos amarmos como Cristo nos chama a amar, o próximo como a nós mesmos, a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. E se não conseguimos amar ao nosso próximo como a nós mesmos, a Bíblia diz que não amamos a Deus.
Isso é muito sério e é muito importante que os nossos filhos saibam. Então, assim como um corpo físico, nós temos mãos, temos pés, temos cabelo, temos várias partes do corpo. Dentro da igreja, os irmãos em Cristo também são diferentes, porém estamos unidos e devemos nos tratar com humildade perante o Senhor. Então o verso 5 vai dizer, um dos versos mais lindos e inspiradores da Bíblia: assim nós, que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. Nós estamos entrelaçados, somos membros uns dos outros, assim como eu sou o dedo mindinho, você pode ser o polegar, e nós estamos entrelaçados, nós estamos unidos uns aos outros, trabalhando na seara do Senhor, trabalhando para o reino de Cristo. Amém? Todos os nossos dons devem ser ofertados ao Senhor. Aqui no verso 6, ele continua: de modo que, tendo diferentes dons segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja segundo a medida da fé. Ou seja, aqui ele está mostrando que cada um de nós temos dons. Nossos filhos têm dons dados por Deus. Eles sabem disso? Você já contou para os seus filhos que eles têm dons dados por Deus e que esses dons são muito importantes no reino de Deus, no corpo de Cristo? Não mais importante do que os outros irmãos. São dons importantes. Assim como um dedo precisa do outro, assim como a mão precisa do pé, para que nós possamos fazer alguma coisa, nós precisamos tanto do pé para ir até o local, quanto a mão para pegar, quanto a mente para pensar naquilo que vamos fazer, a boca para falar, ou seja, todos os sentidos, todos os órgãos do nosso corpo são importantes. Assim também os dons. Deus ofertou dons para cada um de nós e nós precisamos colocar esses dons a serviço de Cristo Jesus. Precisamos fazer isso com alegria, exercitar aquele dom com alegria. Você tem chamado seus filhos a ofertar esse dom a Deus? Tem buscado aperfeiçoar esses dons? Tem orado pelos dons do seu filho? Nossos filhos precisam saber que esses dons devem ser usados para servirmos uns aos outros. Esses dons não são para que nós nos sintamos melhores, mais altos, né? Esses dons devem ser usados para servir, para benefício do outro, benefício do nosso irmão, para ajudar e abençoar outra pessoa. Vocês precisam saber que esses dons estão aí para serem usados para a glória de Deus e não para a nossa própria glória. Essa listinha de Paulo aqui, que ele vai mostrar pra gente, né, dos dons, ela fala a respeito de profecia, serviço, ensino, encorajamento, contribuição, liderança, misericórdia, todos eles exercidos com alegria e dedicação. Qual desses dons o teu filho tem? Já parou para pensar? Qual desses dons dessa listinha aqui que Paulo está incluindo o seu filho tem? A sua filha tem? Vamos buscar aperfeiçoar? Você já pensou em formas de aperfeiçoar esses dons? Já apresentou diante de Deus em oração? É muito importante. Em resumo, Romanos 12, de 1 a 8, chama os crentes, os cristãos, para viver segundo a lógica do reino de Deus e não segundo a lógica desse mundo. Não segundo aquilo que a televisão nos mostra, as redes sociais nos mostram, os vídeos do YouTube, do TikTok, seja de onde for. Nós precisamos realmente viver conforme a palavra de Deus nos ensina. E como é que nós vamos viver conforme a palavra se nós não estivermos estudando a palavra diariamente? Você já parou para pensar que é uma luta desigual? Já parou para pensar no quanto o diabo semeou todo tipo de coisas ruins que combatem a sementinha que as escrituras colocam no coração dos nossos filhos, na mente dos nossos filhos, o quanto o diabo combate tudo isso com toda a sorte de ensinamentos contrários, doutrinações contrárias à palavra de Deus? É uma luta desigual. São apenas alguns momentos dentro da igreja aprendendo da palavra de Deus e cultuando a Deus contra todos os dias de doutrinação em todos os lugares por onde os nossos filhos andam. Seja na rua, na loja, no shopping, na escola, em qualquer lugar que você leve o seu filho, estão acontecendo doutrinações do mundo. Mas e a palavra de Deus? Já fincou raízes no coração e na mente do seu filho? Para que ele ande em conformidade com a palavra, é preciso que a palavra tenha fincado raízes profundas e ele ofereça a Deus um culto racional.
racional, ele entende a palavra de Deus. É muito importante que hoje o seu filho comece a aprender, porque a doutrinação do mundo é feroz e constante. Nós devemos ser também constantes, firmes em ensinar a palavra de Deus, em fazer com que ela finque raízes no coração dos nossos filhos. Amém? Nossos filhos precisam passar a viver segundo a nova vida em Cristo, o mais cedo possível. Eles precisam olhar para o mundo com os olhos de Cristo. Esse é o culto racional. Eles precisam servir ao próximo com seus dons, os dons recebidos do Espírito Santo de Deus, como forma de adoração a Deus. Nossos filhos precisam saber que a adoração a Deus não é aqueles momentos que a gente fica lá no culto, adorando, louvando, com músicas e ouvindo a palavra de Deus. A adoração é constante, todos os dias da nossa vida. Vamos às perguntinhas de hoje? Pergunta número 1. Como pais, na prática, o que os nossos filhos mais veem em nós? Na nossa conduta de vida, nas nossas escolhas, decisões, no que nós vivemos de fato dentro da nossa casa, em todos os ambientes onde nós estamos com os nossos filhos. Eles veem mais da Bíblia, do reino de Deus, ou eles veem mais do mundo nas nossas ações práticas? Vamos pensar? Pergunta número 2. Como pais, nós temos conseguido identificar quais são os dons dos nossos filhos? Temos orado por eles? Temos incentivado, motivado, cultuado ideias vivas no coração dos nossos filhos, na mente deles a respeito desses dons? Para que eles desejem servir a Deus com esses dons? Servir aos nossos irmãos, servir aos amigos, irmãos em Cristo? Nós temos ensinado que esses dons que eles receberam de Deus devem estar a serviço de Deus para a glória de Deus? Pergunta número 3. Nossos filhos têm presenciado nos nossos relacionamentos com os nossos irmãos e na nossa postura, eles têm presenciado ações práticas que fortalecem a unidade na diversidade do corpo de Cristo? Pare para pensar. Na sua igreja, você se relaciona bem com todos os irmãos ou tem um grupo seleto de pessoas escolhidas para estar mais próximo? Aquelas com as quais você se identifica mais? Será que é isso que o apóstolo Paulo está nos ensinando aqui? Ou será que é que nós tenhamos um bom relacionamento com todos os irmãos em Cristo para a glória de Deus? E não só dentro da nossa igreja, mas também fora dela. O reino de Deus não tem placas. Será que o teu filho percebe em você que o reino de Deus não tem placas? Ou ele percebe algum tipo de preconceito em relação a alguma placa ou alguma denominação, ministério? Irmãos daqui, irmãos dali, ele te ouve perguntando, você é de qual igreja? E vê a sua reação, é de tal igreja. Ou será que ele vê que você ama a toda a igreja de Cristo, todos os irmãos em Cristo? Hoje nós vamos ter uma pergunta número 4. Você tem congregado? Você tem vivido o amor, a unidade, a comunhão do corpo de Cristo? Auxiliando aos mais fracos, servindo aos debilitados, ou até auxiliando financeiramente aos mais carentes? Seus filhos presenciam esse amor cristão na sua conduta e prática de fé? Lembrem-se, irmãos, palavras e discursos ensinam, mas o exemplo arrasta. Palavras e discursos ensinam, mas o exemplo arrasta. Vamos falar de novo? Palavras e discursos ensinam, mas os exemplos arrastam. Bom, tendo feito essas perguntas, meditado, refletido um pouquinho nelas, vamos agora meditar no que Jesus está nos ensinando aqui. Ele está nos chamando a refletir sobre o que podemos mudar. O que podemos mudar em nós para que seja também mudado nos nossos filhos? Nós temos visto e reclamado de muitas coisas na conduta dos nossos filhos. Então precisamos meditar na nossa própria conduta. O que nós precisamos mudar, tirar, acrescentar na nossa maneira de adorar ao Senhor. Porque o culto racional é uma adoração sincera a Deus. Sai do coração, flui da alma. É oferecida com boa vontade ao longo de todos os dias da nossa vida e não só aos domingos. No trabalho, na faculdade, no supermercado, no banco, andando pelo caminho, ao se levantar e ao se deitar, como em Deuteronômio 6. Procura ler Deuteronômio 6 e você vai ver como deve ser o culto racional. Desde lá no Antigo Testamento, a gente já aprendia o que era um culto racional.
Nossos filhos precisam entender que nós não devemos obedecer só por obrigação. Não porque o nosso Deus é um Deus carrasco, um Deus que a gente deve temer, ter muito medo. Não, porque o nosso Deus é amor. Ele perdoa os nossos pecados, Ele derrama graça. Nós não devemos obedecer apenas por uma obrigação moral, por uma obrigação social, mas sim com o entendimento de quem é esse Deus e do porquê nós devemos adorá-lo. Quão maravilhoso é esse Deus, quão bondoso, quão magnificente, quão perdoador, quanta graça, quantas bênçãos Ele derrama na nossa vida. É por isso que a gente deve obedecer e é por isso que os nossos filhos devem entender que devem obedecer. Por isso nós também não podemos ser pais carrascos, autoritários, mas também não permissivos, né? Nós precisamos ter firmeza, porém com amor, com ternura, com gentileza. Pai Santo e bendito, nos ajuda, Pai, a praticarmos em nós. Ajuda, Pai, a vivermos de fato, tanto dentro da nossa casa quanto na igreja, todas essas práticas que o apóstolo Paulo fala na carta aos Romanos. Nós vivamos mais da Bíblia, mais do reino de Deus, do que mais do mundo. Por misericórdia, livra-nos, Pai, e nos perdoa se temos vivido até aqui mais do mundo dentro da nossa casa. Nos perdoa se a atmosfera do nosso lar não exala o bom perfume de Cristo ainda. E nos ajuda, Pai, a conseguirmos de fato semear bons frutos no coração dos nossos filhos. Ajuda-nos, Pai, também a identificarmos quais são os dons dos nossos filhos, os dons que o Senhor concedeu a eles. Pai, nos ajuda a identificar e nos ajuda a orar por eles, nos ajuda a incentivar os nossos filhos, motivar, a cultuar ideias vivas a respeito desses dons, para que eles desejem servir ao Senhor cada vez mais. Ajuda-nos, Senhor, também a termos um amor, uma comunhão especial com os nossos irmãos, todos os nossos irmãos em Cristo, sem placas, Pai. Nos ajude, Pai, a realmente sermos humildes, sermos mansos, a realmente amarmos o nosso próximo, a realmente servirmos ao nosso próximo. E nos ajuda a congregar da maneira correta, da maneira como o Teu Espírito Santo nos chama ao amor e à unidade, para que os nossos filhos, vendo em nós o amor e a unidade, eles também possam perpetuar essa mesma postura perante o Senhor e sejam então agradáveis a Deus e glorifiquem ao Senhor. Em nome de Jesus, ajuda-nos a lembrar, Pai, que palavras e discursos podem até ensinar os nossos filhos, mas o que realmente vai fazer com que eles sigam os passos de Jesus Cristo e imitem a Jesus Cristo é testemunharem em nós o exemplo de seguirmos a Cristo também. Em nome do Senhor Jesus, assim oramos agradecidos, confiantes de que o Senhor nos fará vencer, por mais que o nosso lar nesse momento não esteja parecendo adequado, não esteja exalando o bom perfume de Cristo Jesus. Nós cremos e confiamos que o Senhor pode nos ajudar e fazer com que o nosso lar tenha uma atmosfera abençoada, de paz, que inspire a muitas e muitas outras famílias. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Chegamos ao fim então. Irmãos, eu preciso saber o que vocês estão achando desses vídeos. Conta pra mim nos comentários. Conta pra mim o que vocês estão achando, se vocês estão sendo edificados, o que eu preciso melhorar, o que eu preciso mudar, se o tempo tá bom, se precisa ser mais longo, mais curto. Conta pra gente, para que a gente possa aperfeiçoando passo a passo, dia após dia. Amém? Nos ajude a edificarmos vocês. E não esqueça, curta, comenta e compartilha. É o reino de Deus. Até semana que vem. Deus abençoe o teu lar.